sendo luz em seu caminho. Contamos com a presença de uma profissional guaianense que nos dará a honra de contribuir com sua fala nesse momento tão especial. A ilustríssima senhora Nájila Raquel Aguiar. Nájila Raquel Aguiar, nascida na cidade de Belo Horizonte, residiu na cidade de Guanhães até o ano de 2004, quando mudou-se para a cidade de Diamantina por razões profissionais. Graduada em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas de Diamantina, especialista em Direito Eleitoral pela PUC Minas, mestra em Ciências Sociais, áreas de conhecimento, polícia, democracia e direitos humanos pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. É formadora e conteudista na Escola Judiciária Eleitoral de Minas Gerais e da Escola Nacional de Magistratura. É professora das disciplinas de Ciências Políticas e Direito Eleitoral. Servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, chefe de cartório da 101ª Zona Eleitoral de Diamantina, agraciada com a Medalha do Mérito Eleitoral no ano de 2014 pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, como reconhecimento de suas ações a favor da Justiça Eleitoral de Minas, agraciada com a Medalha JK no ano de 2018 pelo Estado de Minas Gerais e com a Medalha do Mérito Legislativo pela Câmara Municipal de Diamantina, Minas Gerais. Foi ainda agraciada com o título de cidadã honorária da cidade de Diamantina no ano de 2018. Então, com vocês, doutora Nájila Raquel Aguiar. Excelentíssima senhora prefeita municipal Doris Campos, que eu prefiro chamar de Dorinha. Excelentíssima senhora pró-reitora, professora Michele Gonçalves. Senhor deputado Gustavo Valadares, nas pessoas de quem cumprimento toda a mesa e todas as autoridades aqui presentes. O significado do dia de hoje pode ser percebido por tantos que, assim como eu, tivemos que buscar o ensino superior em outras terras. A instalação desse campus em Guanhães é a realização de um sonho. Finalmente temos uma universidade no nosso quintal. É preciso, nesse primeiro momento, reconhecer os esforços políticos e administrativos de todos aqueles que estiverem envolvidos na instalação desse campus. O que faço nas pessoas da senhora prefeita, da senhora pró-reitora e do senhor deputado. Receba o nosso reconhecimento. Senhoras e senhores, boa noite. Senhores e senhoras universitários. Permitam-me agora dirigir a minha turma. Alunos da primeira turma de Direito da UENG Minas Gerais, Campus Guanhães. Estado Democrático de Direito. Guardem essa expressão, porque vocês ouvirão muito dela falar. Está no artigo 1º da Constituição da República. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal constitui-se um Estado democrático de direito. Um Estado de direito é o Estado que é regido pelas leis, não pela vontade de seus governantes. Ao definir o Estado brasileiro como sendo um Estado democrático de direito, a Constituição assume que esse país não é só regido pelas leis, mas por leis que garantem, respeitem e efetivem a pluralidade política, a dignidade e os direitos humanos.
pluralidade política deve ser entendida como a nossa possibilidade de sermos diferentes uns dos outros e termos essa diferença reconhecida e respeitada pelo Estado e pelos nossos pares. Dignidade compreende todos os valores que a nós são inerentes. E os direitos humanos são vivenciados pelo tripé: direitos individuais, direitos políticos e direitos sociais. É a garantia dos direitos individuais, como direitos limitadores do poder estatal frente ao indivíduo, que possibilita ao cidadão usufruir dos direitos políticos, que é o direito de participar das decisões do Estado, votando e sendo votado. E é o exercício dos direitos políticos que permite a conquista dos direitos sociais, entendidos aqui como sendo a finalidade do Estado. Dizer que os direitos sociais são direitos ligados à finalidade do Estado é dizer que devemos entender, dentro do contexto que estamos aqui falando, que a finalidade do Estado é promover o desenvolvimento de nossas potencialidades. É possibilitar que cada um de nós, dentro das nossas diferenças, desenvolva suas preferências, talentos e particularidades. Hoje, a instalação desse campus é o exemplo vivo do Estado agindo a favor da sua finalidade. Este campus será, para muitos, porta introdutória na profissão que escolheu, dentro de suas preferências particulares. Este é o fim do Estado. O fim do Estado não é o patriarcado, mas promover condições para que cada um de nós possa ser o que quisermos ser e que possamos viver com dignidade com a nossa escolha. Não há um Estado democrático quando ficamos na fila do posto de saúde. Não há Estado democrático quando morremos à míngua nos corredores abarrotados dos hospitais públicos. Não há Estado democrático nas filas das caixas econômicas, quando recebemos migalhas distribuídas pelo governo. Não há Estado democrático quando não usufruímos de uma educação de qualidade, da segurança pública ou de um meio ambiente protegido. Não há Estado democrático em nós quando vivemos em um Estado cujos interesses se restringem aos interesses particulares de seus governantes. Democracia, comumente conhecida como governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas quem é o povo? Friedrich Miller, um jurista alemão, disse que o povo é um termo que não pode ser conceituado, uma vez que qualquer conceito que vise definir povo estaria, por si mesmo, incompleto. No livro Quem é o Povo, Miller descreve então as funções do povo num Estado democrático. Para o autor, as funções do povo formam um círculo que legitima a democracia. A democracia só acontece quando seu círculo legitimante não é interrompido por nenhum fator não democrático. Para que a democracia aconteça, o povo exerce a função de povo ativo, povo instância global de atribuição e povo destinatário da prestação civilizatória do Estado. Povo ativo são aqueles que, eleitos ou não, exercem as funções de representante do poder do povo no Estado. São os que compõem as casas legislativas, onde a vontade popular é transformada em lei. São os que executam essa vontade nos cargos do Executivo e aqueles que fiscalizam e regulam a execução dessa vontade no Legislativo ou no Judiciário. Povo na função ativa, somos nós, investidos dos poderes do Estado. Povo na função instância global de atribuição, somos todos nós. Povo ativo ou não, são aqueles que devem cumprir a lei. Povo destinatário das prestações civilizatórias do Estado, somos todos nós. Para quem os benefícios da lei chegará. São, por assim dizer, aqueles para quem o Estado deve promover o bem comum. O círculo, em resumo, prevê que para que a democracia aconteça e seja legítima, o povo faz as leis através de seus representantes. O povo cumpre as leis que ele mesmo fez. E o povo
é o destinatário dessas mesmas leis. Se esse processo for interrompido por qualquer motivo que não seja democrático, ou seja, motivo que não venha da vontade popular ou do benefício do povo, o círculo se rompe. A democracia é deslegitimada e o povo passa a ser povo ícone. Povo ícone é o povo submetido a um Estado cuja vontade e interesses particulares de seus governantes se sobrepõem às funções do povo. O povo é apenas termo, vocábulo, expressão para legitimar governos totalitários, corruptos e não democráticos. O povo ícone somos nós, cada vez que um mandatário popular age em função de seus interesses e não do bem comum. O discurso democrático tem sido o discurso que mais convence para a legitimação do Estado. Daí ser ele o discurso mais utilizado pelo mundo, uma vez que, em teoria, representa o antídoto do poder violência do Estado. O povo faz as leis. As leis são as representações da vontade popular. E o povo será o único beneficiário da lei. Se sou eu quem faz as leis na função de povo, e sou dela beneficiado, quando então a lei me obriga a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, nada mais estou fazendo do que cumprindo as ordens da minha própria vontade. Não há poder, violência na autodeterminação. Ronald Dworkin, filósofo e jurista norte-americano, diz que democracia acontece quando os governados governam seus governantes. Para que isso aconteça, os dois fundamentos democráticos de liberdade e igualdade devem ser compreendidos como respeito e consideração. Só sou livre se sou igual. Só sou igual porque sou respeitado e tenho as minhas diferenças consideradas, tanto nas decisões populares quanto nas estatais. Não há democracia quando não há respeito e consideração. Não há democracia quando o povo não é o mandatário. Não há democracia quando o povo não é o destinatário das ações civilizatórias do Estado. Nós, o povo, participamos das decisões do poder por meio do voto. Mas sabemos votar? Qual é a utilidade do meu voto? Marcos Figueiredo, em seu livro A Decisão do Voto, Democracia e Racionalidade, diz que o voto é um instrumento através do qual cada cidadão procura maximizar a utilidade esperada da política. Dizer que o voto é a elevação máxima da utilidade esperada da política é a descrição da racionalidade que devemos ter ou dar ao nosso voto. Quando falamos em agir com racionalidade, estamos falando em agir para alcançar um fim. A finalidade do nosso voto deve estar em atingir nossos interesses particulares com resultados coletivos. A utilidade esperada do nosso voto está aqui hoje sendo vivenciada. O que se espera do Estado é que Guanhães tenha uma universidade. O que se espera da política é a melhoria da rua onde moro, da escola onde estudo, do posto de saúde da esquina, da economia, enfim, a melhoria das minhas condições de vida, como resultado da melhoria das condições de vida da coletividade, onde vivo e convivo. Quando a racionalidade do meu voto, ou seja, sua utilidade, está em atingir meus interesses particulares, com resultados particulares, seja o emprego público prometido ou o caminhão de cascalho, o que se espera da utilidade do meu voto é um Estado que atenda os interesses particulares de alguns e não o bem comum. O Estado ineficiente. É o voto que sustenta o sistema. E é a distorção do voto que distorce o sistema. No entanto, para que a racionalidade do voto seja dirigida para os resultados esperados da política, é necessário que tenhamos instituições democráticas sólidas e normatividade eleitoral clara. Instituições sólidas são instituições que respeitem a divisão dos poderes, que se respeitam e que tenham em comum o respeito à república, ou seja, a coisa pública. Normatividade eleitoral clara
É a regra eleitoral inteligível e perene. É preciso saber qual jogo que se joga quando votamos. Não há soberania popular se o povo não compreende as regras do jogo eleitoral. Não há soberania popular no caminhão de cascalho ou no emprego temporário. E, sobretudo, não há soberania popular se não houver antes a República. Jean-Jacques Rousseau disse que é preciso matar o indivíduo para fazer nascer o cidadão. Alunos do curso de Direito, tudo o que até agora foi dito será a realidade de vocês, logo nos primeiros anos de curso. O direito dará a vocês o privilégio de saber o que poucos sabem, mas que não deveria ser assim. O conhecimento político deveria estar presente nas escolas do ensino fundamental, porque é tão essencial ao cidadão saber votar, quanto é ao indivíduo saber ler e escrever. Engana-se aqueles que pensam que o conhecimento político não passa de meras teorias sem nenhum sentido prático. Vivemos tempos difíceis. Os fundamentos democráticos estão sendo testados. Nosso Estado de Direito é derrotado cada vez que uma desinformação, ou como se diz no popular, uma fake news, é divulgada. Tolos e atordoados que somos, saímos a repassar informações falsas, como se nelas houvesse alguma civilidade. Nossa democracia é atacada cada vez que consideramos liberdade democrática como permissão ao desrespeito e à desconsideração, seja ela institucional, seja ela uns com os outros, ou com a própria democracia. Nossa soberania popular é nada quando somos iconizados e nos tornamos gado a ser conduzido aos currais eleitorais de algum boss ou chefe. Senhoras e senhores, estamos em uma cidade cujo chefe do poder executivo é exercido por uma mulher. Estamos inaugurando um campus cuja reitoria é exercida por uma mulher. Então pergunto, qual é o lugar da mulher? Quando uma mulher ocupa um cargo de direção ou decisão, e seus posicionamentos vão contra os interesses de poderosos, a expressão que se usa é: quem ela pensa que é? Atrevida, arrogante, mal amada. Mulheres, é assim que é. Quando deixamos as cozinhas, os tanques de roupa, a criação dos filhos e partimos para sermos protagonistas das nossas próprias histórias. Não somos melhores, mas também não somos piores. Somos 50% do eleitorado brasileiro. Precisamos assumir o nosso protagonismo político também. As leis eleitorais incentivam a candidatura feminina, obrigando os partidos políticos a um percentual de gênero. Agora, recentemente, mais uma reformulação, para dar maior distribuição de verba do fundo eleitoral para os partidos que tenham candidatas eleitas. Mas, mulheres, precisamos que as leis nos façam participar? Continuaremos como laranjas, números para compor uma obrigação legal? Não é a lei que nos obrigará a sermos candidatas aos cargos eletivos. Seremos nós mesmas. Nós que assumiremos as nossas posições nas decisões do Estado. Mulheres, assumimos nós o nosso lugar. Devo aqui dizer que, embora seja a representatividade feminina na política algo urgente a ser alcançado, o que deve mover um cidadão a se achar digno de concorrer ao mandato eletivo, seja ele homem ou mulher, é nada mais, nada menos que sua capacidade de sobrepor o interesse público sobre seus interesses particulares. Esta é a única condição que importa quando nos atrevemos a ser empossados como representantes do povo. José Saramago, no discurso de encerramento do Fórum Social Mundial, no ano de 2002, contou a história da aldeia do Sino, que em poucas palavras pode ser assim resumida.
Em um tempo distante, quando os sinos se dobravam várias vezes ao dia para levar as notícias até a aldeia, certa vez soou em um som melancólico de finados, chamando a atenção de todo o povo, já que não se tinha notícia ali de ninguém doente ou falecido. Diante da melancolia do toque do sino, todos largaram seus afazeres e se dirigiram para a igreja. Por quem deveriam chorar? Era o que todos queriam saber. Depois de um tempo, saiu da igreja um homem que não era o sineiro. Perguntado onde estava o sineiro, o homem respondeu: o sineiro não está aqui. Fui eu quem tocou o sino afinados. Mas quem morreu? Perguntaram. Ninguém que tivesse nome ou figura de gente. Toquei o sino, porque a justiça está morta. Havendo perdido uma disputa judicial de terra para um grande fazendeiro, o homem pensou que tocando o sino pela morte da justiça, haveria de comover a todos. Nas palavras de Saramago, talvez pensassem o homem que seu gesto de exaltada indignação lograria êxito em comover a todos, a tocar todos os sinos do universo, sem diferença de raça, credos ou de costume. Que todos eles, sem exceção, o acompanhariam no dobre, afinados pela morte da justiça. E não se calariam até que ela fosse ressuscitada, em um clamor tal, de casa em casa, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, saltando por cima das fronteiras, lançando pontes sonoras sobre os rios e os mares. Por força haveria de acordar o mundo adormecido. Saramago diz não saber o que se sucedeu depois que a justiça foi declarada defunta. Diante de tudo o que aqui disse, sem nenhum receio de ser considerada atrevida, arrogante ou mal amada, dirijo-me agora aos representantes diretos do povo que aqui se fazem presente. Dirijo-me aos senhores e senhoras vereadoras e vereadores, nas pessoas de quem estendo a todos os outros que compõem as casas legislativas em qualquer nível da federação, e ainda aqueles que pretendem a esses cargos concorrerem, para dizer que o que se espera de vossas excelências é que vossas excelências cumpram a finalidade do Estado. O que se espera dos senhores e senhoras, como membro do Poder Legislativo, são leis que salvem vidas, que melhorem as condições da educação, que respeitem o meio ambiente, que patrocinem a segurança pública, que fomentem a economia, que assegurem os direitos humanos, enfim, que permitam que o Estado democrático estabeleça em nós. Quando um projeto de lei tiver como finalidade um dos elementos que configuram o bem comum, vossas excelências têm obrigação de aprová-lo, não importando qual seja o seu autor, nem a quem ele venha subsidiar popularidade eleitoral. Cada um de vocês, na função legislativa, em qualquer nível da federação, representa a utilidade do voto transformada em melhoria de condição de vida por meio dos resultados coletivos. O que pode ser maior do que seus interesses, do que diante a grandiosidade do que vocês representam? Quem, senão o povo? Cada vez que o voto dos senhores e senhoras nas casas legislativas objetivar, atender interesses particulares, ou partidários, ou eleitorais, cada vez que um projeto de lei for razão de negociata, o círculo legitimante de Miller se rompe, o povo é iconizado, e o sino de Saramago dobrará afinados pela morte da democracia. E cada vez que a democracia morrer, morremos todos nós, alunos da primeira turma do curso de Direito, para quem eu hoje falo nessa aula magna. Quando o sino de Saramago tocar, sejam vocês os primeiros a ouvi-lo, e sejam as suas vozes as primeiras a replicarem o dobre afinados do sino, de casa em casa, de aldeia em aldeia, para que a melancolia do sino atravesse os rios e mares e transponha as fronteiras, chegando a todos os cantos do mundo. Repliquem até que a democracia ressuscite, porque amanhã
quando já se sentarem nas suas carteiras de estudante de Direito da primeira turma da UENG, Campus Guanhães, saibam que o que o direito quer de vocês é coragem. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutora Nájila. Nossa Najinha, nós goianenses nos orgulhamos de você. Deus continue abençoando a sua trajetória de muito sucesso.